Me fala uma coisa, será que o justo não passa por tribulação? Por que às vezes o mal se dá bem? Será que às vezes eu ficar desanimado, desiludido e desesperado é sinal de pecado? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Jó. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho aonde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Maravilha? Se você não for um inscrito, você clica aqui e se inscreve, porque toda semana você vai receber uma notificação do YouTube sobre os nossos novos vídeos. Maravilha? E não esqueça também de deixar o like. Tá vendo esse joinha aí? Isso é muito importante. Você deixa o joinha, porque isso é uma forma de evangelização. Maravilha? Deixa o seu comentário também, porque isso é muito importante. Vamos lá, lição de número 8. Não é que eu me esqueci, como eu estava de corona, eu achava que a lição de número 8 já tinha passado. Agora é sábado, aqui nos Estados Unidos é quase 5h30 da tarde, tá? E no Brasil já é 7h30, quase 8 horas da noite. E aí os irmãos começaram a falar, Fábio, a lição 8. Aí uma irmã falou assim, a lição 8 é amanhã. Eu falei, opa, peraí. Então eu vou dar os meus pulos aqui e vamos fazer essa lição aqui para você não perder também algumas ideias muito interessantes sobre a teologia de Zofar. O que Zofar, tá? Ele pensava, Zofar não é Zohar. Zohar, aquele livro místico judaico, tá? Zofar era um homem, Zohar é outra coisa, maravilha? Tá? Então, qual era a teologia de Zofar? A teologia dele era o seguinte, que o justo não passa por tribulação, pronto. Ele faz duas teses, Jó capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, e Jó capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 10 também, aonde ele desenvolve essa temática. Ele vai na mesma linha dos outros, Bildade e do seu outro amigo, tá bom? Eles vão sempre nessa pegada, mas Zofar, ele é um cara mais duro, um homem muito mais insensível, e ele trabalha essa temática que o justo não passa por tribulação. Tópico primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Ponto 1, Deus grande e sábio. Querido, aqui, Zofar, ele não erra. Zofar, ele não erra, mas ele erra no caso concreto. Isso é muito interessante. Presta atenção, Deus reprime os maus, correto? Correto. Mas para Zofar, quem era o mal? Era Jó. E o que veio sobre Jó era uma repreensão educativa de Deus para Jó. Então, nesse aspecto, ele errou, no caso concreto, ok? É claro que Deus reprime o mal, mas é óbvio que nem todas as pessoas são más, recebem a punição de Deus, tá? Isso não precisamos nem ir para as Sagradas Escrituras para analisarmos. A própria vida nos ensina essa didática. E é isso que é uma confusão, isso que muitas pessoas sérias tentam entender, ok? Um outro erro de Zofar é Deus jamais permite os bons passarem por tribulações. Ele estava totalmente equivocado. A ideia dele era essa. Então por isso que ele julgava Jó como uma pessoa mal, porque na ideia dele uma pessoa boa não passa por tribulação. É claro que para Zofar ele estava falando sobre tribulações terríveis, sobre grandes catástrofes, porque dificuldades na vida todo ser humano tinha, até naquela época. Mas esse tipo de catástrofe, na visão dele, né, uma punição fora do comum, seria uma punição divina para uma pessoa má. Ponto segundo, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Jó estava cansado de ouvir tanta lorota. O que Jó faz? Jó se defende. E qual era a defesa de Jó baseado já nos outros amigos, tá? Qual era a ideia de Jó? Jó falava, olha, eu sou puro,
e sou e não tenho culpa. Ou seja, quando Jó se defende, se declara puro e sem culpa, ou seja, pureza e inculpável, Jó não estava aqui como moralista. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu me conheço. Eu não sou perfeito, mas o que vocês estão me acusando não é verdade. E Jó, eu fico pensando o que passava na cabeça de Jó, de ouvir tanta besteira, naquele caso concreto, porque ele se conhecia, querido. Presta atenção, a gente às vezes se conhece. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente fica se perguntando o porquê. Mas esse porquê não é uma autojustificativa, é porque você se conhece quem você é. Você sabe da sua índole, você sabe do seu procedimento correto, e às vezes você fica se perguntando por que isso me sobreveio agora. Então a pergunta de Jó, ou a defesa de Jó de puro e de sem culpa, não é uma arrogância, mas é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que tem a sensibilidade, ele sabe que ele não fez coisas para receber esse tipo de punição. É claro que nós somos imperfeitos, mas esse tipo de punição não se caracterizava na vida de Jó. Ponto 3. Tolos se passando por sábios. Jó aqui no capítulo 13 e no verso 4, assim, é muito interessante a colocação de Jó, né? Tolos se passando por sábios, porque para Jó, o que os amigos deles estavam falando poderia até ser verdade, mas no caso concreto era uma aberração, porque Jó se conhecia. E aqui, querido, que eu preciso tomar muito cuidado para levantar acusações ou tentar entender situações de certas pessoas. Porque pessoas estão passando determinadas coisas, não compete a mim julgá-las. Tá? Porque ele pode estar sendo tratado por Deus, ele pode estar em pecado, ou é burrice dele, são coisas que ele praticou de forma equivocada, são decisões equivocadas, são coisas que ele fez que ele não deveria ter feito, e ele está passando. E aí eu, fora de um contexto, não entendendo exatamente tudo de forma perfeita, eu tento entender o que aquela pessoa está passando. Muito cuidado, porque isso leva nós a errarmos enquanto nós estamos julgando. Uma que não compete nós julgarmos, nós somos apenas observadores da lei. Se eu não posso ajudar uma pessoa, eu me calo. Essa deve ser a temática. Tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Jó disse o seguinte, Zofar disse, você pecou e você precisa se converter. A sua aflição, para resolver o problema da sua aflição, você precisa se converter, você precisa voltar, dar uma meia volta. Ou seja, você precisa retomar um outro caminho. Esse caminho está errado. Esse caminho está errado. Aí o que ele entra? O Zofar entra no conceito da purificação moral. Presta atenção no que eu vou te dizer. Boas condutas não salvam pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Então eu vou fazer besteira, vou fazer coisas más? Não. O que eu estou dizendo é que somente as boas condutas não salvam pessoas. Senão a salvação seria humanística, seria humanitária. Ela não passaria pelo viés do sacrifício de Cristo. Ela não passaria pelo viés da observação dos princípios sagrados. Ou seja, ela não passaria pela cruz. É por isso que Jó, ele espera o seu Redentor. Boas condutas não salvam pessoas. E Zofar tinha isso na cabeça dele. Ou seja, era meritocracia. Ou seja, eu faço coisas boas para eu alcançar a salvação. Isso não funciona. E é isso que ele tenta abraçar e colocar na cabeça de Jó. Uma outra ideia que ele tenta colocar na cabeça de Jó é o ponto 2. É possível negociar com Deus? Ou seja, Jó, faz um negócio, faz uma barganha com Deus aí que eu tenho certeza que isso pode dar certo. Vamos negociar com Deus. Querido, por que negociar com Deus não funciona? Fábio, mas na Bíblia existem vários casos de negócio. Nunca houve um negócio na Bíblia. Nunca houve um negócio na Bíblia. Se você acha que teve um negócio, manda lá no meu Instagram que eu vou responder isso para vocês em forma de vídeo, ok? Escreve lá, o meu Instagram está aqui embaixo. Escreve lá, Fábio, eu acho que teve negociação nesse texto. Escreve para mim, manda lá para mim, inbox,
que eu vou relacionar tudo que vocês escreverem e vou fazer um vídeo respondendo todos os textos que vocês me mandarem. Maravilha? Não tem, mas por que não pode ter negociação? Ou não consegue negociar com Deus? Primeiro, porque ele é soberano. Ele é soberano. Segundo, ele sempre está à frente. Eu estou gravando agora, daqui 2 horas. Não é que ele sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, porque eu não acredito nisso, que Deus sabe o que vai acontecer daqui 2 horas. Não, ele já está vivendo 2 horas à minha frente. Se ele não é limitado ao tempo e ao espaço, se ele não, para ele não tem ontem, hoje e amanhã, ele é eterno. O conceito do eterno é viver em todo o momento, na mesma época que eu estou falando e vivendo. Olha que loucura isso aí. Nem a mente humana consegue entender o que é o conceito de eternidade. Não é que ele sabe de todas as coisas, ele está vivendo todas as coisas. Isso é muito louco, isso é muito interessante, tá bom? Por isso que ele não vai fazer negócio com nenhum ser humano. Ponto 3, angústia de Jó. Deixa eu dizer uma coisa, desânimo, desilusão, desespero, será que é sinal de pecado? Quem nunca ficou desanimado, manda lá no meu Instagram, ou comenta aqui, quem nunca ficou desanimado, quem nunca ficou desiludido, quem nunca ficou desesperado. Olha o que o apóstolo Paulo disse, até da vida, ele desanimava. Até da vida eu estou desesperado, até da vida eu me desespero. Então preste atenção que desânimo, desilusão, desespero é coisas de humano. O humano entra nessa pegada. Nós somos assim. Às vezes, então não fica triste quando você estiver desanimado. Não fique triste quando você estiver desiludido ou desesperado. Você é um humano. O que você precisa entender é que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida de nós, que pega nós pela mão e nos carrega. É olhar para a história e ver que ele cuidou de nós até agora e que ele não vai abrir mão de mim e de você. E isso nós precisamos entender. Tópico 3, Deus julga e castiga os pecadores. Ponto 1, o castigo dos maus. Querido, Jó, ele, no combate que ele diz Jó com seus amigos, ele chegou em alguma conclusão, ou estava tentando entender algumas coisas, tá? Que a situação dos maus ou dos ímpios, tá? Das pessoas que faziam coisas más, a prosperidade deles era ilusória e passageira. Mas, olha que interessante, no ponto 2, fala que Jó diante de um paradoxo. Qual é o paradoxo? Cá entre nós, quantas pessoas já fizeram um monte de besteira na vida e continua no sucesso, continua tendo dinheiro, continua prosperando? Uma coisa que vocês têm que entender, se vocês quiserem, eu vou fazer uma saga lá no meu Instagram sobre o que é prosperidade. A primeira coisa que você tem que entender é que prosperidade não é dinheiro. Tire isso da sua cabeça, ok? O cara tá prosperando. Não. Tem muitas pessoas prósperas que não têm dinheiro. E tem muitas pessoas que têm dinheiro e não é próspera, ok? Ou seja, então, tem cara que é próspero e não tem R$1 no bolso, tá? Não tem dinheiro. Mas tem muitas pessoas que têm milhões e não são próspera. Mas é claro que para eu alavancar na vida, para eu cumprir o meu propósito, seria muito interessante nós tivéssemos um pouco mais de dinheiro, ok? Mas o que você precisa entender é o seguinte, tem muito... Vamos falar dentro da própria igreja, não vou falar lá fora, dentro da igreja. Quantos pastores que humilharam pessoas, que estão humilhando pessoas agora, nesse exato momento? Quantos pastores presidentes já não humilharam pessoas e morreram com 70, 75, 80 anos de idade? Quantos pastores estão agora no poder humilhando pessoas e vão morrer humilhando pessoas? Então isso parece um paradoxo. Ou seja, a Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas abate o soberbo. E por que muitos líderes estão ainda no poder? Eu sei que isso é um paradoxo,
muito complexo para sermos discutido em 2, 3 minutos. Mas uma coisa que você precisa entender, e aí vem o ponto 3, a verdade vem à tona, que aí ele cita Mateus 5, verso 45, que o sol nasce para todos. Todos. Ou seja, o sol vai nascer para o bom e para o ruim. Você acha que Deus dá chuva somente para os bons? Será que quando vem a chuva, molha só a horta do crente? E o descrente fica sem chuva? Aí ele perde tudo aquilo que ele plantou? Negativo. Negativo. Então, Jó, ele passa uma situação tão complicada que ele começa a ver os casos da vida e às vezes até os casos da vida fica sem resposta. Que o mal, ele está sobressaindo sobre o bem. É que eles não tinham acesso naquela época a uma informação divina, porque o problema dele não estava nessa vida, estava na outra vida, ou seja, estava no mundo espiritual. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus.